ano de 2018. Uma mensagem para mim em meu Facebook me chamou a atenção. Olá, Yetste. Eu me chamo Leandro. Faz meses que me tornei teu seguidor. Confesso a você que um tempo atrás eu me sentia incomodado e me questionando muito, tentando encontrar respostas. Alguém que pensasse diferente do igual. Perguntava-me por qual motivo de tantas perdas na minha família. Questionava-me também as outras histórias paralelas à minha, meus irmãos de orfanato, lá na aldeia. Sinto uma tristeza grande de lembrar-me daqueles que não conseguiram seguir adiante, sem saber de nada, uns dentro de uma vala, com a cabeça perfurada, outros abandonados novamente e outros sem nenhuma chance. Há alguns anos antes do orfanato, anos 70, próximo à BR-285, norte do estado gaúcho, cidade de Passo Fundo, um Fusca da cor azul escuro em alta velocidade atropelou 2 crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 8 anos, ambos os irmãos. O impacto foi tão violento que o menino morreu no local. Já a menina teve as 2 pernas quebradas e vários ferimentos pelo corpo. Minha irmã relata que ela permaneceu internada no hospital por vários meses. O condutor do veículo não prestou nenhum socorro e nunca fora localizado. Com o passar do tempo, a família foi crescendo num total de 4 irmãos e 3 irmãs. Minha mãe era do lar, uma pessoa doce, amorosa com os filhos, e ela amava meu pai, mais do que tudo. Meu pai era um homem bastante rígido e fazia de tudo para manter o sustento e educação da família. Não era tarefa fácil. Ele era mestre de obras e minha família viajava muito. Algumas vezes, meu pai ficava longe do lar. Minha irmã mais velha relata que um dia meu pai estava ausente e já não tínhamos nada para comer. E ela perguntou: Mãe, será que o pai esqueceu-se da gente? A mãe então respondeu que não, ele não se esquece. Logo então, chegou uma Kombi branca que fazia entregas de rancho. Eram idas e vindas entre o norte do estado e a capital. Minha mãe não nos deixava sozinhos e éramos grudados. No dia 14 de março de 1978, lá no alto estava meu pai, num prédio em construção. Um escorregão e uma queda caindo do 4º andar de um prédio em construção. Aproximadamente 8 metros de altura. Chegando depois ao hospital, quase sem vida, veio a óbito, às 16 horas, no hospital de pronto-socorro. Ele veio a falecer aos 39 anos. Causa da morte? Hemorragia interna aguda consecutiva a múltiplas fraturas e rupturas viscerais. Minha mãe ficou muito abalada. Foi definhando até adoecer, sem condições de fazer nada. 7 meses se passaram e ela veio a falecer numa cama de hospital. Causa da morte? Insuficiência respiratória, broncopneumonia, aos 39 anos. Pronto, para que mais mortes, mais sofrimentos? O que eles deixaram foi uma família de 7 irmãos, um bebê de poucos meses, um menino com 3 anos de idade e uma menina de 7 anos. 2 meninos, um com 8 e outro com 9, e outras 2 adolescentes, 13 anos e 16 anos de idade. Neste tempo, logo depois de todas essas perdas, eu lembro que morávamos na parte sul da região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Era um bairro chamado de Cidade de Deus, lugar formado por casas populares que abriga famílias carentes. Parece deboche esse nome, não é?
Um mês se passou e a situação da família era precária. Nenhum parente tinha condições de assumir 7 crianças. E o que poderia acontecer era a divisão do restante da família. Um padre que frequentava o bairro registrou no juizado de menores e, assim por determinação do juiz responsável, todos foram encaminhados para uma instituição que abriga menores. Vivíamos numa casa provisória na instituição. Tudo mudava de repente. Muitas coisas aconteciam neste lugar que tinha no nome a palavra Cristãos SOS. A minha mãe social era uma pessoa muito boa e cuidadosa. Abraçou a todos como se fossem seus filhos. Recebi muito amor dela. Ela fazia de tudo por nós. Porém, eles nos disseram que teríamos que abandonar o lar antes de atingir a maior idade. Eu, Leandro, muitas vezes apanhei de adultos. Vi também outros apanharem. Até hoje sinto esse pavor em ver qualquer tipo de agressão. Outras coisas aconteceram comigo e eu nem sei sequer se tenho coragem de contar. O trabalho escravo a que eu era submetido nos roubava todo o nosso tempo. Eu não achava que trabalho era coisa para criança, porém alguns diziam: "Que lindo! Poxa!" E o tempo passou. Bem mais tarde, tive lembranças que me vieram à cabeça depois de adulto, período em que fiz terapia. Tudo de ruim veio à tona. Minhas memórias. Quando muito pequeno, eu não sabia o que era ser órfão, mas imaginava que um dia os meus pais entrariam pela porta da minha casa para me buscar. Minha mãe social tentava explicar da maneira dela e eu não entendia. Por isso que eu via os mais velhos chorarem. Em março de 1985, fui entender o que era morte. Uns grupos de irmãos de orfanato saíram para se banhar num rio, alguns quilômetros dali. E eu lembro bem desse dia porque havia visto eles combinarem o passeio. Um rapaz do grupo morreu, aos 13 anos de idade, afogado, e ninguém conseguiu resgatá-lo. Na volta, todos os rapazes que voltaram estavam chocados e ninguém conseguia dizer o que estavam sentindo. Lembro-me, durante o enterro, que a minha mãe social me disse: "Leandro, isto é a perda, é a morte." Acho que foi aí que comecei a entender o que era morte, porque até então eu só conseguia observar os irmãos da minha família ao lembrar-me dos meus pais. Anos 90. Eu já começava a ver parte da minha família se separando. Era tempo de dizer adeus ao orfanato. Toda criança, ao atingir maioridade, deve deixar o local. Claro que existia todo um preparo antes da data da saída. Os mais velhos já trabalhavam e, aliás, comecei a fazer isso desde muito cedo. Digo a todos que era um trabalho escravo e roubava todo o meu tempo de criança. Próximo dos meus 17 anos, era minha vez de deixar o local. Acho que fiquei conformado. Não tinha outra saída. Uns diziam que ganhávamos um chute bem dado. Fora dali, eu apenas ouvia relatos de pessoas que saíram e conviveram no mesmo local, e muitos tiveram um fim trágico. Terminado dentro de um buraco, sem teto, presos, sem família e sem nada. Final dos anos 90 e quase sem contato nenhum com meu irmão mais velho. O que eu sabia dele é que estava trabalhando como ajudante de caminhão desses serviços braçais. Tentamos ajudá-lo, mas sem sucesso.
Era junho de 1999 e me parece que ele já estava próximo dos 30 anos. Um dia antes da sua morte, ele telefonou que estava sendo internado no hospital da cidade e no outro dia fomos informados que ele veio a falecer, vítima de uma síndrome de imunodeficiência adquirida. No hospital, ele teve seus pertences furtados, sua conta do banco movimentada. Tenho poucas informações sobre como meu irmão estava vivendo. Sofremos durante anos e anos. Lembranças daquela época, mesmo com todos esses acontecimentos, minha mãe social cuidava de mim como uma verdadeira mãe. Ela nunca se distanciou de nós. Memórias dos meus pais não tenho nenhuma. O que eu tenho são retratos que guardo como uma referência de quem eles eram. Minhas irmãs têm tudo na cabeça, porque viram tudo de perto. Elas choraram, caladas, inconformadas. Meus 2 irmãos mais velhos, ambos tiveram problemas na fase da adolescência. Um tem transtornos psicológicos e o outro mudou repentinamente numa fase da vida adulta e não seguiu adiante. Será que o tempo existe verdade? Pensava e ainda penso que é falso. Sentia-me como um trem fora dos trilhos e sem direção nenhuma. Apenas fazia e dava certo. Me diziam também que se minha família não tivesse sido acolhida pela instituição, seríamos miseráveis. Falavam também que um dia tudo se explicaria e todos estaríamos reunidos novamente. Como estaríamos reunidos? E eu respondia que para isso acontecer, todos os meus irmãos terão que morrer, não tem fim, não aceito. Mais tarde terá orgulho de todas as experiências, me disseram. Outras explicações surgiram como: ele está vendo tudo. Teus pais devem estar orgulhosos de ver todos crescidos. Que absurdo! Sentia-me triste, com vontade de fugir para bem longe. Nesses últimos meses, tenho muitas lembranças passadas e coisas que eu não aceitava naquela época e continuo em não aceitar. Mas eu não encontrava ninguém com os mesmos pensamentos, apenas pessoas me dizendo: tudo isso é normal, Leandro, relaxa, essas coisas vão passar. Hoje é dia 21 de dezembro de 2021. São 6h35 na Alemanha. Quando Leandro me contatou em 2018, ele mandou uma parte e me disse para esperar a segunda parte. Já na leitura da primeira parte eu chorei tanto que eu não sabia se conseguiria fazer o vídeo. Pouco tempo atrás ele me mandou a outra parte. E eu lia e chorava muito, porque havia o relato dele por áudio e muito mais detalhado, e eu consegui mergulhar na tristeza deste menino, no sofrimento dele, dos irmãos e seus pais. Hoje eu paro por aqui. Espero vocês na segunda parte.